Check-up no rádio, hoje com o médico otorrino Dr. Marcos Galvão. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente agora. Hoje vamos falar aqui no nosso programa sobre um tema chamado aftas orais. E aí, Dr. Marcos? Isso. Marcos, é um tema um pouco difícil, porque a gente não tem tanta coisa para falar assim. Então eu já adianto que nas perguntas, quem quiser fazer pergunta de qualquer outra área da otorrino, fique à vontade. Mas a afta machuca bastante, né? Mas seguindo aquele nosso roteirinho, causas que são sintomas que a demanda de consultório é um pouquinho alta. Então a gente recebe muito paciente, e muito paciente muitas vezes angustiado, porque eles têm aftas de repetição, né? São aquelas pessoas que, vez ou outra, aparece afta na boca e, como você disse, maltrata muito, porque dói, impede a alimentação e tudo mais. E o cara geralmente chega muito perturbado, muito agoniado, querendo saber por que danado ele tem muita afta, né? Aí eu me lembro de um colega meu de faculdade que, quando tinha uma pergunta assim, ele olhava pra gente e dizia: rapaz, foi porque Deus quis, né? Porque tem coisas que a gente não tem como explicar. E a afta, assim, a gente classifica a afta em 3 tipos. A afta menor, que é a afta que é até 1 centímetro de tamanho, que geralmente surge de 1 a 6 lesões dentro da boca. A afta maior, que ela pode ser maior que 1 centímetro, chegando a 2, são úlceras muito grandes dentro da boca, essas incomodam demais. E a úlcera aftoide herpetiforme, que vem do vírus do herpes, né? Quando você tem a inflamação do herpes, que são várias aftas pequenininhas, juntas umas da outra, que vão se juntando e formam uma afta maior. E assim, a gente não tem como dizer, logo assim de cara na pesquisa, uma causa para a afta, né? Muitas vezes essa afta recorrente não tem causa. Ela acontece em determinadas pessoas. Eu fiz aqui uma colinha para me lembrar de todas, mas existem alguns fatores que predispõem o aparecimento da afta, né? Trauma. Então eu tô lá a escovar nos dentes, por exemplo, e a escova machuca a boca e forma aquela úlcerazinha afta. Estresse. Então é muito comum hoje em dia, né? O ritmo de vida da gente mudou muito no decorrer do tempo. A vida é muito corrida, muita atribuição, muito boleto e muita conta para pagar. E isso vai levando ao estresse, né? O estresse físico, estresse psicológico, fisiológico. E isso pode fazer o aparecimento da afta. A predisposição genética, isso aqui é uma causa também. Então tem grupos familiares que têm uma predisposição para o desenvolvimento de afta. Existe até uma doencinha genética que a gente chama de agora fugiu o nome, doença aftoide recorrente, em linhas gerais é nesse termo, que é uma predisposição genética. Infecções locais, por exemplo, as infecções dos vírus do herpes, da catapora, o coxsackie, que é a doença mão-pé-boca, podem favorecer o aparecimento das aftas. Geralmente, quando a doença é viral, ela vem acompanhada de uma febrezinha, uma moleza no corpo, nariz escorrendo e as aftas. Deficiências nutricionais, então falta de micronutrientes, de vitaminas, podem provocar o surgimento de afta. Inclusive, às vezes no consultório a gente tenta fazer alguma reposição dessa, para ver se melhora aquela recorrência. Doenças do trato intestinal, né? É muito conhecida a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, podem provocar aftas na boca. Outras doenças sistêmicas, como HIV, doença de BC, que são doenças mais raras, a gente faz pesquisa essa questão. Realmente, quando tem outros sintomas associados, geralmente quando tem afta na boca, no pênis ou na vagina, no homem e na mulher, é que a gente vai pensar que pode ser alguma outra doença dessas. São casos raras. Flutuações hormonais, então tem mulheres que no ciclo menstrual favorece o aparecimento das aftas. Exposição a algumas medicações e uso de algumas medicações também provocam. E uma coisa que provavelmente é a causa mais frequente, mas que também é difícil de pesquisar,
são as alergias e a hipersensibilidade a alguns alimentos. Então tem pessoas que não se dão bem com algum alimento e quando comem esse alimento acaba surgindo por uma reação de hipersensibilidade às aftas. Então assim, o recado que eu queria dar com relação à afta é que é uma coisa muito comum em todas as faixas etárias, crianças e adultos, idosos. Na maioria das vezes, elas não têm repercussão nenhuma para a saúde do paciente. Então, ela é recorrente por diversos fatores, mas não é nada de assustar. E a gente só parte para uma investigação mais extensa quando, além dessas aftas, tem outros sintomas associados. Então, o paciente que tem muita afta na boca e reclama que tem muita diarreia, tem pneumonia de repetição, tem sinusite de repetição, e a gente vai pensar que esse paciente é um imunossuprimido, não tem imunidade boa e pode ter uma doença por trás como causa da afta. Não tendo esses sintomas associados, a preocupação da gente é aliviar a dor do paciente, né? Orientar que aquela afta ela vai parar de doer com a medicação e que em algumas semanas ela vai cicatrizar completamente. Então é ter paciência. E tratar, né? Quando ela está muito, muito dolorida, quando ela está muito grande, o ideal é a gente usar alguma medicação para aliviar a dor, para diminuir o processo inflamatório e aquele paciente poder realmente ter uma qualidade de vida boa, poder se alimentar, tomar leite enquanto passa ali aquele período de cicatrização. Agora existe uma cura definitiva, não? Não, né? O paciente que tem essas aftas recorrentes, infelizmente ele vai carregar. Estima-se que a recorrência variando de pessoa para pessoa seja de 1 a 4 meses. Então eu tenho uma afta hoje e normalmente em torno de 4, 5 meses ela vai ali aparecer de novo. E a gente vai tratando dessa forma e se um dia surgir algum outro sintoma associado, uma anemia muito forte, uma deficiência nutricional, alguma coisa assim, a gente aborda para tentar melhorar. Nem sempre vai conseguir. E na criança é que ela é pior, né? Porque a criança ela fica sem comer por causa da dor. Normalmente pode entrar num estado aí de desidratação, por isso que a gente bate muito na tecla de hidratar. E quando possível fazer alguma medicação para aliviar a dor enquanto a danada da afta cicatriza. Dr. Marcos Galvão, presença de secreção constante na garganta, o que pode ser? Sempre escarro e tem secreção que fica incomodando. Na maioria das vezes essa secreção da garganta vem da face. Então é aquela pessoa que tem rinite ou sinusite, sintomas que duram mais de 3 meses a gente vai chamar de rinite e sinusite crônicas. Fica produzindo essa secreção e muitas vezes essa secreção não desce pela frente do nariz, ela cai para trás na garganta. A gente chama isso de gotejamento pós-nasal. E sempre significa que tem algum processo de inflamação ou de irritação entre o nariz e a garganta. Essa época do ano, por exemplo, onde a umidade do ar é muito baixa, isso acontece muito, porque irrita muito a garganta e o nariz. Aí a importância do que a gente sempre diz, lavar o nariz com soro fisiológico. Tem mais pergunta aqui chegando. Doutor Marcos, às vezes quando meu pai está comendo, aparece um calo de sangue no céu da boca dele. Quando ele come carne, às vezes quando come bolacha no café. O que pode ocasionar esses calos no meu pai? Olha, eu já vi em consultório alguns pacientes que aparecem essas lesões parecidas com calo, uma bolha, com um conteúdo meio sanguinolento, meio avermelhado, arroxeado. Normalmente isso é trauma, né? Eu estou tomando um café muito quente, eu comi uma carne muito salgada e aquele sal, aquele calor danificou a mucosa ali da boca e formou uma bolha com um aspecto sanguinolento. Mas ele pode, por exemplo, ter uma alergia a determinada alimentação, algum alimento, e a reação ser no contato do alimento com a boca e provocar isso. Então vale a pena fazer um diáriozinho, né? No dia que apareceu, que foi que ele comeu, isso. E ir comparando nos dias para ver se chega a uma lógica. É sempre que ele come carne vermelha, aparece. Então será que ele não tem alergia a algum produto usado no preparo ou até a própria carne também? E trauma. Ver essa questão do alimento muito quente ou do alimento com muito sal.
Tem mais perguntas? Doutor Marcos, gostaria de saber por que quando eu estou deitada, como se diz, de pá para cima, eu não consigo falar, fica tampando minha garganta. O que é que pode ser? Olha, deitada de papo para cima e fica com essa sensação de tampado na garganta, a gente vai desconfiar de alguma coisa que possa estar estreitando a via respiratória. Isso é muito comum em pacientes que têm sobrepeso e obesidade e naqueles pacientes que têm apneia do sono. Então, se você está roncando, por exemplo, tem essa associação com o ronco, vale a pena investigar se não tem apneia obstrutiva, que seria o estreitamento da faringe. Mas voltando à pergunta anterior, Marcos, da bolha na boca, que eu lembrei aqui de outra coisa. Existem umas doenças que a gente chama de doenças vesicobolhosas, ou pemfigoides, pênfigo e tudo mais. E essas doenças podem provocar bolhas dentro da boca, às vezes desencadeadas por algum estresse, algum fator mecânico ali dentro da boca. São doenças mais raras, mas é uma coisa que pode ser pesquisada também, certo? Só porque eu lembrei aqui no mais raro e quis chamar a atenção. Você sabe que quem ronca nunca assume, né? Rapaz, minha esposa disse que eu ronco, eu digo que não. rapaz, né? mas você magrinho desse jeito, depois desses pedais e né? tudo mais, será que você ainda tá roncando ou é intriga da oposição? Mas você agora despertou uma curiosidade. O que é que tem a ver ronco com gordura? Na verdade é assim, uma das grandes causas da apneia do sono, que é a grande causa do ronco, é o sobrepeso, né? Quando a gente ganha peso, a gordura não fica só na barriga, não. Ela vai para a garganta e começa a estreitar a sua garganta. E aí o ar começa a passar com mais dificuldade durante a noite e vem o ronco e a apneia. Então, tem tudo a ver. Por isso que eu lhe digo, você está no caminho certo. Você agora é fitness, ciclista. Deu mais corda. Isso é intriga da sua esposa. É porque a gente sabe que mulher gosta mesmo de reclamar. É impressionante, né? Um abraço aí para nossa querida Osane. São 7h28. O homem parece que ficou com medo, viu? Desconcentrou total aqui, viu? Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Marcos. Minha mãe, ela tem 73 anos, é diabética. Ela disse que tem uma zoada no ouvido dela, tipo uma cigarra direto no ouvido. O senhor acha que isso pode ser problema do diabetes? E aí, doutor Marcos? Olha, essa aí é a questão do zumbido, né? Zumbido no ouvido é uma queixa muito comum, né? Boa parte da população tem, não lembro aqui de cabeça a frequência exata, mas é uma coisa muito comum, principalmente em pessoas que já estão com a idade um pouquinho mais avançada. Geralmente o zumbido está associado a um dano no ouvido interno. E normalmente ele vem acompanhado da perda de audição. Então, pacientes nessa idade, a gente sabe que geralmente tem uma perda de audição e pode ser a causa do zumbido. Mas zumbido tem tantas causas que é difícil a gente enumerar aqui. No caso da diabetes, a diabetes é sim um fator de risco para o zumbido. Além do excesso de glicose provocar um estresse metabólico lá dentro do ouvido interno e piorar o zumbido, a diabetes é uma doença que mexe com a circulação e com o sistema, com os nervos. E esse conjunto de fatores fazem agravar a situação do ouvido interno e piorar tanto a perda de audição quanto o zumbido. Tem toda a relação, essa piora dela, com a diabetes. Pode não ser a única causa, o único fator, mas com certeza tem uma influência. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Olá, Marcos Dantas, bom dia. Eu sou Neide Costa, estou aqui escutando seu programa e gostaria de, se puder falar sobre esse assunto, perguntar aí para o doutor. Eu tenho repetidas vezes engasgo, um engasgozinho, como se fosse, não com comida, mas aquele engasgo que é só com saliva, com água, aquela coisa desconfortável que dá assim. Aí eu não sei se isso é uma coisa que a pessoa precisa ter algum cuidado, ou se não significa nada, mas é bem desconfortável, me engasgo bastante, ou com água, ou com a própria saliva. Agradeço aí, se puder dizer alguma coisa. Bom dia para vocês. Obrigado, Neide, por sua participação aí, doutor Marcos. Bom dia, Neide. Olha, na verdade, engasgo não é uma coisa comum, não é uma coisa que a gente possa deixar para lá. A gente tem que investigar, né?
Quando a pessoa tem engasgo, uma das primeiras perguntas que a gente faz é se ela se engasga com sólidos ou com líquidos, ou com os dois. No seu caso, você engasga com líquidos. O mecanismo da deglutição é que a gente coloca a comida na boca ou líquido, e à medida que esse líquido vai descendo pela garganta, ele desencadeia o reflexo da deglutição. Então a laringe tem aquela sensibilidade e os músculos fazem com que a comida ou o líquido sejam deglutidos, sejam engolidos. Então se eu tenho uma pessoa engasgando, a gente tem que pensar numa perda de sensibilidade da laringe. Então ela perdeu essa sensibilidade e aquele líquido não é a presença dele lá não é capaz de desencadear o reflexo da deglutição, e aí ele vai para o canto errado e a gente se engasga. É aquela palavrinha que a gente escuta muito, cai no goto e a gente engasga, né? E aí essa perda de sensibilidade, ela tem alguns motivos, mas tem que investigar causas neurológicas. Tem aquele paciente que está com fragilidade da musculatura, então ele desencadeia o reflexo da deglutição, mas os músculos não têm a força suficiente para empurrar esse líquido ou esse alimento para o esôfago. E aí o paciente engasga. Isso aí é muito comum em pessoas senis, né? Os idosos, acontece muito. E em algumas doenças neurológicas também. E, na verdade, tem que se investigar o que é que está acontecendo. Nessa outra situação, onde tem perda da força, normalmente o tratamento com fonoterapia, né? Fonoaudiólogo é um profissional da área da saúde que tem um campo de atuação que pouca gente sabe, mas muito amplo. Então, os profissionais de fonoaudiologia, os fonoaudiólogos, eles fazem terapia de fortalecimento dessa musculatura para poder o paciente começar a deglutir melhor. Então, minha sugestão para a senhora é que a senhora investigue, né? Procure saber a causa desse engasgo e, se não encontrar uma causa evidente, fazer a terapia com fonoaudiólogo para isso deixar de acontecer. Doutor Marcos, meu filho tem de 4 anos, vive dizendo que o ouvido tampou. Aí quando ele expira com um pouco de força, destampa. O que é que pode ser? Isso acontece várias vezes ao dia. Olha, numa criança, quando tem essa queixa de ouvido tampado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o ouvido dela, porque às vezes é cera, né? Um acúmulozinho de cera. Infelizmente, a gente ainda vê muito a questão do uso do cotonete, né? Que a gente sabe que eu e Ian já dissemos aqui, e eu acho que Belísio também, que não é bom estar usando cotonete. Mas essa situação aí específica, quando o ouvido destampa, quando ele faz um movimento de inspiração, provavelmente é um probleminha no ouvido médio ou na tuba auditiva, que é um canalzinho que vai do ouvido para o nariz. Geralmente acontece quando eu tenho rinite, coriza, alguma coisa do tipo. Existe um exame para a gente identificar esse problema, que é a impedanciometria. E é interessante que seja investigado e que defina-se qual é o problema, para, se for cera, fazer a limpeza do ouvido. E se for um problema no ouvido, na tuba auditiva e média, tratar, para que essa criança depois não desenvolva um otite secretora ou uma otite média, até crônica, por falta de um tratamento simples. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Marcos. Eu queria perguntar, saber de você, para você me dar uma dica, a pessoa sobreviver diretamente de mal-estar, isso é comum? Deu para entender? Deu. Agora, eu não entendi se esse mal-estar, mas eu acho que sim, significa enjoo, nauseado. Geralmente, quando a gente escuta isso, é o sintoma que a gente atribui. Na verdade, não é comum, né? Viver sentindo alguma coisa é a ausência de saúde naquele órgão que a gente está sentindo. Então, se a senhora sente isso, acho que a primeira coisa que a senhora devia investigar era com um gastroenterologista, né? Quando nós temos excelentes gastos, um abraço meu amigo Marcos Tulhos, que podem fazer essa investigação inicial e descartar uma causa gástrica e esofágica para esse mal-estar, se for isso que eu entendi, né, que é a sensação de enjoo e náusea. E aí eles com certeza vão saber fazer essa investigação e chegar numa conclusão para dizer à senhora o que está acontecendo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Pergunta esse doutor aí, que Marco, que eu sinto muita câimbra. Eu perdi 30 quilos
eu tô com muita cãibra agora. Eu queria saber, cãibra, é normal a gente ter cãibra demais? Eu tenho demais. Vamos perguntar aqui a esse doutor chamado Dr. Marcos Galvão. E aí, doutor? Minha amiga, cãibra não é muito minha área, não. Meu negócio é ouvido, nariz e garganta. Mas essa pergunta eu acho que eu vou saber responder. Se eu errar, Dr. Anderson Sérgio, especialista em cãibra, que vem semana que vem, vai me corrigir. Provavelmente o que aconteceu foi que junto desses 30 quilos que a senhora perdeu, a senhora, além de ter perdido gordura, a senhora perdeu massa muscular. E a musculatura da senhora deve estar um pouco fragilizada. E essa fragilidade muscular provoca as câimbras e as recorrências. Marcos aqui está mostrando o muque, dizendo que perdeu peso, mas não perdeu músculo porque está pedalando. Mas geralmente é isso que acontece. A senhora perdeu junto um pouco da massa muscular. Essa massa muscular está fragilizada e está precisando de um trabalho de reforço para ela poder deixar de ter as câimbras. Comece, por exemplo, pelo pedal que Marcos está promovendo aqui, que eu vi a propaganda. Que você vai, inclusive, participar, estou sabendo já, se né? Se tiver um cardiologista e um desfibrilador do lado, talvez eu tenha coragem de ir. Vai doutor Wander do seu lado. Pronto. Então, assim, e o doutor Anderson para qualquer emergência. Então, assim, procure, está formado aqui, procure um personal trainer, um fisioterapeuta, um médico que trabalha com medicina esportiva para orientar a senhora nessa atividade, para fortalecer essa musculatura, que no instante essas câimbras vão embora. Doutor Marcos Galvão, há uns 15 dias que estou com uma coceira muito grande no meu ouvido direito e uma irritação na minha garganta. O que é que pode ser? Olha, a coceira no ouvido tem duas grandes causas. O eczema, que geralmente é uma doença crônica, a gente tem um histórico de coceira no ouvido. É um ressecamento e uma descamação na pele do canal auditivo que provoca muita coceira. Mas sempre que tem coceira no ouvido, o paciente diz assim, é uma coceira forte, a gente fica desconfiado de ter crescido no ouvido dele um fungo, né? O fungo é uma infecção muitas vezes resistente, difícil de tratar, que provoca muita coceira no ouvido. E ele tem uma capacidade de perfurar o tímpano. Por isso que a gente tem que ter uma atenção especial. Então, meu conselho para a senhora é que a senhora vá, ou o senhor, não lembro se era homem ou mulher, vá ao otorrino para verificar esse ouvido e ver se se trata de um eczema, que é bem tranquilo de tratar, ou se trata realmente de uma otite fúngica, que precisa de tratamento, e quanto mais cedo começar, melhor. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos e os ouvintes. Eu queria saber do doutor, desde essa pandemia eu uso bicarbonato com limão e água morna, um gargarejo quando eu vou me deitar à noite. E eu senti uma melhora muito grande, porque enquanto eu tinha afta, e desapareceu, não teve mais. É correto o uso de bicarbonato com limão? Eu faço isso contínuo. É bom ou ruim? E essa mistura, dá certo, doutor? Olha, na verdade, isso é uma opinião minha, certo? Se o bicarbonato e o limão não lhe trazem nenhum sintoma, nenhum desconforto, nem nada disso, eu não vejo problema. Mas a gente tem que ter ciência que isso não vale para todo mundo, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem gastrite, refluxo. Muitas vezes o refluxo ele acomete a laringe e a faringe. E aí esse paciente que tem esse excesso de acidez, se ele usar esse gargarejo com limão, provavelmente ele vai piorar. Ele vai ter uma irritação. Aquela balela que a gente escuta na internet, de que limão em jejum faz bem para quem tem refluxo e gastrite, provavelmente o caminho não é esse. Se eu tenho uma doença que é por excesso de acidez e eu uso uma fruta muito ácida em jejum, a tendência é que ela piore e não que ela amenize. Então, assim, se não lhe traz nenhum sintoma, se não lhe faz nenhum mal, e pelo contrário, você acha que teve algum benefício, eu não me oponho a isso. Mas chama a atenção que isso pode valer para uma pessoa e pode não valer para outra. Então, a gente tem que aprender a se observar para entender o que faz mal a gente e o que não faz. É aquela história da comida carregada, né? Tem paciente que come carne de porco e não se dá bem.
Tem paciente que come 3 quilos de carne de porco, como Geraldinho me disse aqui, que quando faz churrasco com picanha suína é para se acabar e não sente nada, entendeu? Então cada pessoa tem que se autoconhecer para saber o que é que dá certo e o que não dá. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia a vocês que fazem o panorama. A pergunta para o doutor. Doutor, é porque meu neto, ele tinha um ano e um mês. Aí ele tinha muita crise de garganta. Aí era só, toda vida que ele ia na sedenta, apresentava essas crises fortes. Com muita rouquidão e entupição no nariz. Aí a gente levou para você e ele fez um tratamento que hoje em dia ele já tem 3 anos, é considerado bom, graças a Deus. Nunca mais teve essas crises fortes. Mas ele ficou com... Ele tem um defeito na voz, ele não fala direito, ele já tem 3 anos. É alguma palavra que ele diz. Frase, ele não diz quase nada. É muito pouco. E começou há pouco tempo, bem dizer. Aí será que tem a ver porque ele tinha muita entupição no nariz e ele respirava muito pela boca? Será que tem a ver dele ficar assim, sem prejudicar assim, dele falar? A gente já levou ele para um fonoaudiólogo, mas ela disse que ele não precisava de acompanhamento. Aí eu gostaria de saber do doutor aí, se dá alguma dica sobre isso, fala sobre isso, se tem algum acompanhamento que possa resolver. E aí, doutor Marcos? Olha, na verdade é assim. O que eu posso dizer à senhora é que esses quadros que ele tinha como um ano, e graças a Deus ele está bem melhor, não tem relação nenhuma com esse quadro de um prejuízo do desenvolvimento da linguagem, certo? Ele provavelmente tinha uma inflamação crônica da via respiratória, nariz e garganta, foi tratado como tal e resolveu. E isso não é para afetar o desenvolvimento da linguagem dele. Então a senhora tem que realmente investigar. Uma criança de 3 anos já é para ter um repertório de palavras muito extenso. Então tem que investigar. Essa investigação pode ser feita com um fonoaudiólogo. Se a senhora não ficou satisfeita com a primeira avaliação, procure uma segunda opinião. Então, segunda opinião na área da saúde é uma coisa sempre muito bem-vinda, certo? Ou um neuropediatra para avaliar uma possível causa para esse desenvolvimento prejudicado da linguagem. Inclusive, eu vou até divulgar aqui, não sei se o pessoal sabe, mas lá na Clínica São José nós temos uma neuropediatra. Ela não está aqui todos os dias porque ela não é daqui, ela é de João Pessoa, mora em João Pessoa e Campina Grande. O nome dela é Natália, certo? Ela é neuropediatra. E ela é a profissional indicada para avaliar essa criança e ver o que é que precisa. Muitas vezes a avaliação diz que a criança só precisa de estímulo e fonoterapia. E outras vezes a gente descobre que por trás daquela deficiência de linguagem existe algum problema que precisa ser tratado. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Dr. Marcos Galvão, obrigado por sua participação. Melhor jogador de... Como é? De botão, né? Rapaz, eu nem lhe conto. Perdeu. Teve um torneio, fizemos um torneio em Serra Negra agora na festa de padroeiro. Fiquei em último lugar. Levei uma pisa histórica. Foi goleada em cima de goleada. Saí zonzo de lá, prometendo que nunca mais jogava. Ainda bem que você é um excelente médico. Mas, exatamente. Se fosse ganhar a vida jogando botão... Tava perdendo. Não, foi serviu de incentivo para eu treinar mais. Tem que pegar umas aulas com o Geraldinho. Excelente jogador de futebol de botão. Um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser. 7h45, confirmando 7h45, do Marcos Galvão.